Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um CEALI-Cast. Eu sou Luísa Rocha, jornalista do CEALI, e no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de licenciatura em Educação do Campo, o LECampo, que é ofertado em algumas universidades do país, incluindo a UFMG. E para conversar com a gente sobre o assunto, estou aqui comigo hoje o professor Felipe Santos Fernandes e as professoras Ana Paula Giavara e Paula Mendes Costa Amaral. Muito obrigada, Felipe, Paula e Ana Paula. Se apresentem para a gente, por favor. Olá, Luísa. Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando do LECampo, conversando com você e com o CEALI sobre isso. Meu nome é Felipe, sou professor da Faculdade de Educação. Eu atuo na área de Educação Matemática e atualmente eu estou na coordenação do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFMG. Olá, Luísa. Olá, colegas. Também gostaria de reiterar os agradecimentos do professor Felipe. É muito especial, né, poder estar aqui conversando um pouco sobre a licenciatura em Educação do Campo. Sou professora do Ensino de História da Faculdade de Educação, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Tenho atuado como professora da licenciatura em Educação do Campo e atualmente também estou na coordenação do curso. Muito obrigada. Olá, Luísa, bom dia, gente. Sou Paula, né, como ela disse. Eu sou da cidade de Medina, gente, que fica no Vale do Jequitinhonha. Eu sou egressa da turma 2015 do curso de Licenciatura em Educação do Campo e atualmente eu estou como mestranda do programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social e como monitora do LECampo. Então vamos começar aí do início, né, contextualizando um pouco para quem talvez ainda não conheça o curso. Eu queria que vocês contassem para a gente o que é o LECampo, como é que é a estrutura desse curso. Joia, Luísa, vamos lá, conversar um pouquinho sobre isso então. O LECampo, como você já apontou, né, é a licenciatura em Educação do Campo e esta licenciatura está organizada em 4 habilitações. A primeira, Ciências da Vida e da Natureza, que engloba os conhecimentos dos componentes curriculares de Biologia, Física e Química. Em Ciências Sociais e Humanidades, que integra os componentes curriculares de Filosofia, Geografia, História e Sociologia. A outra habilitação é em Línguas, Artes e Literatura, formada pelos componentes Artes, Língua Portuguesa e Literatura, e Matemática, com o componente curricular único, Matemática, né? Essa licenciatura tem início em 2005 por força dos movimentos populares e de pesquisadores da Faculdade de Educação na área, né, na Educação do Campo, e começa com o curso de graduação em Educação Básica do Campo, Pedagogia da Terra, institucionalizando-se em 2009, né, como a licenciatura em Educação do Campo. É importante dizer que, na verdade, esse curso, né, forma os professores que vão atuar em escolas do campo, mas não apenas, né, são professores que, de maneira geral, vão atuar em escolas do campo e também em escolas urbanas, né, tanto públicas quanto privadas. Uma especificidade do curso é que recebe pessoas que possuem algum tipo de vínculo com o campo, né, que seja um vínculo familiar, de trabalho ou mesmo de pertencimento territorial. Muito bom. E aí, eu queria saber também como que essa licenciatura se difere das outras licenciaturas, né? Por que fazer o LECampo e não as outras licenciaturas que são ofertadas na universidade? Joia, Luísa. Então, acho que uma coisa muito importante que a gente tem que dizer é sobre o funcionamento desse curso em regime de alternância, né? Nós trabalhamos com o que conhecemos como tempo escola, que ocorre presencialmente aqui na Faculdade de Educação nos meses de janeiro e julho, né? E depois o tempo comunidade, que é aquele em que os estudantes retornam para os seus territórios e vão desenvolver as atividades, né, que foram iniciadas nos, como a gente costuma chamar aqui, nos TEs, né? E a isso a gente chama de pedagogia da alternância, né, cuja existência já está prevista na LDB de 1996 e que tem como finalidade respeitar, né, os ciclos próprios ali desse espaço, né, desse território que é o campo, que seja as relações com o plantio, com as colheitas ou outros ritmos ali desse território.
É importante destacar que entre, né, essa organização de tempo escola e tempo comunidade, a gente não deve estabelecer relações hierárquicas, né? Tampouco que relacionem, né, o tempo escola com teoria e o tempo comunidade com prática, ou escola com teoria e o campo como prática, né? Então, a gente, na verdade, posso dizer, a gente refuta esse tipo de comparação, né? É importante dizer também que durante as atividades do Tempo Comunidade, tradicionalmente o curso tem realizado as jornadas pedagógicas socioterritoriais, que é o momento em que a universidade vai aos territórios, né, e lá, junto com as comunidades, junto com as entidades, com os movimentos sociais, com as organizações governamentais, a gente realiza reflexões sobre essa questão da educação do campo, né? Agora, em 2023, em julho desse ano, nós tivemos, por exemplo, em Cruzília, realizando a nossa jornada, né, pedagógica socioterritorial. É importante dizer também que nessa relação tempo-escola, tempo-comunidade, a pandemia, né, e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação possibilitaram que a gente pudesse articular melhor, né, em semanas de articulação tempo-escola, tempo-comunidade, né, as atividades que têm sido desenvolvidas pelos estudantes em seus territórios. Então, é algo que a pandemia, né, nos possibilitou. Então, acho que isso também precisa ficar marcado por aqui. Mas acredito que essas são as principais especificidades que nós temos. Agora, pensando mais do lado dos alunos, né, que vêm do campo, quais são os principais desafios enfrentados pelos educadores que trabalham no campo? Então, Luísa, o educador do campo ele vai trabalhar a partir de saberes que os estudantes trazem para a sala de aula a partir da própria realidade, né? E dialogar com os conhecimentos da disciplina que esse estudante, que o professor possui, né? Então, às vezes fica um pouco abstrato, assim, a gente falar da realidade do estudante, porque a gente imagina que ela se limita a ele e à família dele. Mas é procurar compreender que, para além dessa história individual, existe uma história coletiva, né? Que é a história do território em que ele vive. Então, há os aspectos ambientais, os econômicos, sociais, culturais. Então, o professor pensar, né, em como trazer esses elementos para a sala de aula e para a própria escola, né? Se colocar nesse papel de aprendiz da comunidade, pois os estudantes eles têm muitos saberes, né? Com isso, a gente também está visando que esse sujeito ele seja protagonista da própria vida, né? Dos próprios estudos, protagonista na comunidade, de não aceitar os lugares impostos, né? Que muitas vezes tem o estereótipo, né? De que a pessoa do campo é uma pessoa atrasada, uma pessoa inferior, que não tem cultura. E aí, uma das dificuldades, né, que o professor do campo enfrenta é tentar levar isso para dentro da própria escola. Porque muitas vezes não é aceito por aqueles que não conhecem essa proposta, né? Então, o currículo das escolas ainda é urbanizado. Então, é um trabalho para tentar adaptar para essa outra realidade, né? Além disso, a gente na educação do campo entende que precisa ter essa luta para permanecer a escola no território, né? Então, a escola, em alguma medida, ela também garante que o êxodo rural ele seja menor, né? Uma vez que as pessoas dali não precisam se mudar para outros lugares, porque a escola esteja próxima, né? Isso tudo influencia, né? O estudante, ele viajar a grandes distâncias para estudar, acordar muito cedo, chegar na escola com fome, tudo isso influencia na aprendizagem, né? Então, o educador do campo, ele tem que ter consciência dessa importância, né? Da escola para a comunidade, tá ali na luta pela permanência dela, né? Que para a educação ofertada ali naquele território seja do campo, né? Que valorize o sujeito, sua cultura, seus modos de ser. Acho que outro ponto para destacar também é que a educação do campo ela é um projeto de transformação da sociedade, né? Se luta pelo direito à educação, mas também ao direito à terra, e isso passa pela reforma agrária, né? Então, o educador do campo ele também tem que ter essa consciência dessa luta, né? E participar dela, em alguma medida, para que os camponeses tenham seu pedaço de terra, que possam viver com uma dignidade, seus modos próprios, plantando, colhendo comida de verdade, né? Saudável, e que possa ter também o direito à saúde, ao lazer, ao esporte, à cultura, né? Sendo homem, mulher, criança, negro, LGBTQIA+,
Então, que todas essas formas de ser e estar no mundo sejam possíveis, e o educador do campo ele tem que ter essa consciência. Muitos aspectos aí, né? E aí, aproveitando, Paula, a sua experiência como uma aluna egressa do LECampo, eu queria que você compartilhasse para a gente quais que são as oportunidades de atuação que são vislumbradas, né, para quem é egresso do curso. Ah, perfeito. Então, o curso ele forma, né, para atuação nos anos finais do ensino médio, ensino fundamental e médio. Então, tem colegas meus que já atuam como educadores, né, alguns são concursados do Estado. Outra atuação possível é nos próprios movimentos sociais do campo, nos sindicatos dos trabalhadores rurais também, nas escolas famílias agrícolas, né, que é uma escola que trabalha com a educação do campo, e com a pedagogia da alternância, além de formar os estudantes para serem técnicos em agropecuária. Alguns, né, dos meus colegas, inclusive eu, estão aí no mestrado, né, então tem essa possibilidade da carreira acadêmica também. Então, eu sou especialista em educação do campo, né, e como eu disse, eu sou mestranda. Então, esses são alguns campos, né, de atuação que são possíveis. E aí, a Paula já falou um pouquinho também sobre essa parte social, né, que é muito importante no curso. Então, gostaria de saber quais são os benefícios de proporcionar uma educação que valorize e respeite a cultura e o conhecimento tradicional das comunidades rurais. Então, Luísa, eu sigo bem na linha do que a Paula estava falando sobre a questão social, né? Eu acho que o principal benefício que a gente tem dentro da educação do campo, dentro de uma licenciatura em educação do campo, que inclusive vai na linha do que a Ana estava comentando, né, de particularizar esse curso em relação às demais licenciaturas que a gente tem, é esse radical compromisso com a justiça social, né? Eu acho que o LECampo ele radicaliza esse compromisso que as licenciaturas têm com a justiça social, com a educação dos povos do campo. E isso é uma coisa muito importante para nós, né? E essa justiça social, pelo que eu entendo, né, nessas vivências, né, como professor do curso, convivendo com os estudantes do curso por algum tempo, eu entendo que ela se dá de 3 formas, né? Uma dessas formas de justiça é pelo reconhecimento, que eu acho que é um pouco do que a gente está falando. É você reconhecer o sujeito camponês, reconhecer as identidades camponesas como produtoras de conhecimento educacional, como produtoras de conhecimento, né, em primeiro momento, como um lugar do saber, né? O campo sempre foi tratado como lugar do atraso, né? O lugar que a gente tentou negar na história do Brasil por muito tempo, né? Particularmente lá no início do século XX, a gente começou a negar o campo enquanto lugar de desenvolvimento do país e começou a pensar o desenvolvimento em um outro lugar, né? Mais no contexto urbano e industrial. Então eu vejo que é uma política de reconhecimento, reconhecer os povos do campo, os modos de vida, os modos de trabalho, como um lugar benéfico para o nosso país, né, em termos de projetos de futuro, como a Paula estava colocando, né, como projeto de sociedade. Uma outra dimensão da justiça social que a gente sempre fala é a questão da redistribuição. Eu acho que é uma das mais importantes. A gente ter um curso específico para populações rurais é redistribuir o acesso à universidade pública. Então, aquele dinheiro que vai para a universidade pública, que é dinheiro do povo, do contribuinte, dinheiro público, que está muitas vezes destinado às mãos de poucas pessoas, né, que é uma elite urbana, né, que é aquela que tem acesso a escolas mais materialmente equipadas, né, que estão próximas a locais que incentivam prestar um vestibular, né, que é o caso. Então, assim, o LECampo é uma política de redistribuição de renda, né? Ele pega o dinheiro que vai para a universidade e permite o acesso de estudantes camponeses que muitas vezes não teriam acesso a esses recursos. E nessa direção, ele é uma política de ação afirmativa, né? Que é bem próximo da política de cotas étnico-raciais, que é você pensar justamente esse lugar de redistribuir dinheiro, né? Então, você dá acesso a pessoas que não têm essas condições. E um último ponto que eu acho que é um benefício, né, que está ligado a essa dimensão da justiça social, é a questão da participação. A universidade se torna mais aberta. Quando a gente olha para o curso de licenciatura em educação do campo, a gente tem uma abertura muito maior para os movimentos sociais, das ações coletivas que estão ligadas à luta pelo campo, né? Ligadas à luta por uma reforma agrária popular, ligada à luta pela... e aí o curso tem abraçado muito isso nesse momento, que é a questão da luta contra a mineração, né? Esse avanço exacerbado da mineração no estado de Minas Gerais. Então você tem, né, dentro do curso, pessoas que são de várias regiões do país. Então você tem geraizeiros, você tem ribeirinhos,
você tem pessoas que são atingidas por barragens, e você tem o MST, né, que são os nossos parceiros de longa data, mas você tem uma diversidade de lutas sendo compartilhadas e que todas elas estão ligadas à luta pela terra, né, à luta pelo bem viver a terra, né, por poder estar ali em condições dignas de vida e por pensar esse lugar de vida e de trabalho como desenvolvimento do país. Então, o principal benefício é esse, a justiça social, né? O curso ele faz isso, eu acredito. Isso é muito bom, né? E aí, você já citou alguns aspectos da próxima pergunta, mas se quiser complementar, né? Como é que a educação no campo ela pode contribuir, aí mais especificamente, para reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre o meio rural e o meio urbano? Pois é, né? Eu acho que a primeira contribuição, assim, quando a gente pensa na desigualdade, e aí eu vou muito com os colegas lá da geografia, da história, lá do curso, né, que nos ensinam isso, pessoal das ciências humanas e sociais, que é superar a falsa dicotomia campo-cidade, né? Essa narrativa que foi produzida historicamente, geograficamente, de que campo e cidade são polos antagônicos do nosso país. Como se a cidade não vivesse sem o campo e o campo sem a cidade, né? Então, eu acho que a primeira ideia de superar essa desigualdade é isso, é colocar o campo no protagonismo do conhecimento. E do ponto de vista de uma licenciatura, então a gente está pensando em educação, a gente está pensando em escola, a gente está pensando em formação de professores, eu acho que é superar as desigualdades educacionais dos povos do campo, né? Quando a gente vai para as escolas do campo, o que a gente vê principalmente são desigualdades na escola, materiais, né? Então as escolas do campo, elas são escolas que sofrem mais severamente nessa dimensão material mesmo, né? De suporte financeiro, de dinâmicas, né? De financiamento, então são as escolas que mais sofrem com isso. Na pandemia a gente percebeu que isso ficou muito claro para a gente, principalmente pela questão da desigualdade tecnológica. Eu acho que a Ana chamou muita atenção nessa fala, né? Que como é que a desigualdade tecnológica ficou marcadamente produzida durante a pandemia. Então, é um lugar mesmo de desigualdade material. Então, é superar essa desigualdade material e também superar uma desigualdade simbólica, né? Que eu acho que os povos do campo são sempre vistos nessa condição de atraso. A gente gosta muito de uma metáfora, eu agora não vou nem saber de quem que é, viu, gente? Primeira vez que eu escutei isso, mas eu sigo repetindo, assim. Que é aquela ideia, né? Por exemplo, você está numa escola do campo, você mora na zona rural e todo dia seu professor vem da cidade. Todo dia a pessoa que te ensina não está aqui, ela está lá e ela vem até você. Então o conhecimento nunca está ali onde você vive, né? Essa referência do conhecimento escolar, que muitas vezes é o professor, o conhecimento nunca está ali. Então, você ter professores do campo atuando no campo, essa defesa de você ter um professor que se qualifica para estar ali, mas que conhece aquele espaço, é você superar essa desigualdade simbólica, né? Onde está o conhecimento? Onde estão as pessoas que conhecem? Onde a minha escola se produz? Tudo isso passa, né, por essa dimensão da desigualdade. Então, acho que principalmente isso, né, é superar essas desigualdades, essa desigualdade histórica de uma narrativa produzida, né, e que traz tanta desigualdade, gera as outras desigualdades, e essa dimensão, né, do material e do simbólico, né, que eu acho também importante a gente tentar superar pela licenciatura em Educação do Campo. Perfeito. E aí, para quem se interessou pelo curso, eu queria saber, assim, mais do que só informações sobre a inscrição, que eu vou deixar aqui também o link direitinho para as pessoas saberem, vocês poderiam falar também como é que é esse processo de inscrição e para quem, né, quem é que pode se inscrever, o que precisa, os requisitos. Ótimo, Luísa. Então, o processo, como eu disse, o curso é uma política de ação afirmativa. Sendo política de ação afirmativa, ele não é um curso para qualquer pessoa, ele visa superar uma desigualdade que está posta. E a desigualdade que está posta no nosso curso é a desigualdade territorial. Então, o nosso curso ele é voltado para pessoas que vivem ou trabalham no campo. Então, se você comprova, né, a gente tem um conjunto de documentos, né, que a gente recomenda no edital, mas a ideia a pessoa tem que comprovar vínculo ou trabalho no campo. Então, os documentos giram em torno disso. Qualquer documento que comprove esse tipo de situação, a comissão de homologação, em geral, tende a analisar com muito cuidado, né? Desde que comprovada essa relação, a gente homologa a inscrição desse candidato no vestibular. O nosso vestibular acontece no final do ano. Daqui a pouquinho a gente vai ter abertura para o edital 2024, né? Que é o vestibular para ingresso da turma ano que vem. A habilitação do próximo ano é matemática, é uma turma matemática.
Então, e o processo seletivo vai ser com o Enem. Então a pessoa, mas ela não precisa ter feito Enem deste ano. Ela pode ter feito qualquer uma das 6 últimas edições do Enem. Tá? Então qualquer uma das 6 ela pode usar a própria COPEV, né, que é o espaço da universidade que olha as inscrições, vai ter que puxar as notas pelo CPF do Enem e a pessoa vai se inscrever. Tá? A inscrição é gratuita, toda online, né? Então é sempre bom ter ali alguém te ajudando. Jogou o CPF, já puxa a prova, o negócio é ter feito a prova do Enem nos últimos 6 anos e comprovar esse vínculo de vida ou de trabalho no campo. Tá ótimo, então tá aí. A gente tá chegando no final do nosso podcast. Queria agradecer a todos pela participação. Agradecer imensamente a professora Ana Paula, ao professor Felipe, a professora Paula e também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Muito obrigada e até o próximo CLCast. Gente, muito obrigado, Luísa. Obrigado ao pessoal do CEALI pelo convite, pela oportunidade. E viva a educação do campo. Né? Quem quiser conhecer mais, a gente está lá no UFMG. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa. Obrigada, pessoal. Felipe, Ana Paula. Viva a educação do campo. Este foi o CEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.